quando nós começamos mal e desejamos terminar bem. No ministério, na vida, irmãos, mais importante do que a forma que nós começamos é como nós terminamos. Então, Lucas 23, você pode abrir a sua Bíblia, né? Pode abrir a sua Bíblia em Lucas 23. Até na célula a gente falou assim, né? Antigamente nós falávamos, vamos ver quem acha mais rápido o livro. Agora nós falamos assim, vamos ver quem tem um aparelho mais potente, né? Para acessar ali, porque tem uns que demoram mais para conseguir chegar na Bíblia, né? Lucas 23, verso 39, diz assim: um dos criminosos crucificados, o texto está falando da crucificação de Jesus, naturalmente, né? Um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Amém. Amados, nós estamos escrevendo as nossas histórias. Nós estamos escrevendo as nossas histórias diariamente. Nós estamos escrevendo a história da nossa família. Nós estamos escrevendo a história dos nossos filhos. Nós começamos bem, muitos começam bem e terminam mal. Muitos começam mal e terminam bem. O que diferencia o sucesso de um e o fracasso do outro? A Bíblia fala de algumas pessoas que começaram muito bem e terminaram mal. Salomão, por exemplo, Salomão era filho de um rei. Salomão, a palavra chega a dizer que Deus disse para ele: pede o que você quiser. E Salomão naquele momento foi muito sábio. Ele disse: Senhor, me dê sabedoria e é suficiente. E Deus deu a sabedoria para ele. Mas é interessante que a palavra diz que Salomão terminou muito mal. Salomão se corrompeu com mulheres, Salomão se deixou levar pelos seus desejos e infelizmente não cumpriu tudo que podia. O reino dividiu nas suas mãos. É um homem que começou bem e terminou mal. A Bíblia fala de Saul. Saul era um moço bonito, Saul era um moço que Deus escolheu para reinar em Israel, já que Israel queria um rei. Então Deus disse: eu vou separar alguém para você, vou separar um moço que será rei, vocês vão gostar. E só que a palavra diz que Saul, durante a sua vida, ele foi fazendo coisas erradas, ele foi fazendo alianças erradas. Presta atenção nisso, foi fazendo alianças erradas, se unindo a pessoas erradas. E chega um momento que ele consulta uma necromante, ele é aquele crente que vai buscar no horóscopo a solução para o seu problema, e ele vai fazendo coisas erradas. Chega uma hora que Deus diz: chega. E a palavra diz que Saul terminou muito mal. Na verdade, ele se suicidou praticamente, né? Mas a palavra diz também exemplos de pessoas que começaram mal e terminaram bem. Mas a palavra fala de pessoas que começaram muito mal e terminaram pela graça do Senhor muito bem. A palavra fala de Manassés. Manassés era o filho de Ezequias. E Manassés é um homem que ele fez muitas coisas erradas. Manassés é um homem que no seu reinado, à frente de Jerusalém, ele fez coisas horríveis.
Mas a palavra diz que Manassés fez coisas assim tão ruins que ele queimava os filhos na mão de um deus Moloque. Ele colocava o seu filho lá para ser queimado. Você diz, um homem desse é um homem que não tem solução. Mas a palavra do Senhor diz que Manassés orou a Deus e Deus abençoou ele, e ele terminou como um rei muito bom. Incrível. A palavra fala de Moisés. Nós conhecemos o Moisés dos 10 mandamentos, mas o Moisés é muito mais que isso. Moisés é um homem que está lá no Egito sendo cuidado, e ele, em determinado momento da sua vida, ele mata um homem. Ele mata um homem, ele se torna um assassino. Só que a palavra diz que Deus vai trabalhando no coração de Moisés, vai trabalhando na vida de Moisés, e Moisés se tornou o homem que libertou todo o povo do Egito. Ele terminou bem, ele teve as suas dificuldades, todos têm, mas ele terminou bem. Então o que eu estou falando, para resumir, é que você que começou mal, é possível que você termine bem, com a graça do Senhor. Sem a graça do Senhor não vamos terminar, nós não vamos para o céu, nós não vamos ser de fato abençoados. E você que começou bem, mas que por circunstâncias da vida está errando, está indo de mal a pior, você pode terminar bem. Não é uma honra, não, começou mal, começou bem, então ele vai terminar mal. Não é assim que funciona. Jesus começou bem e terminou bem. A Bíblia fala de várias pessoas que começaram bem e foi bem a vida toda. Assim como alguns começaram mal e foram mal a vida toda. Hoje, então, nós vamos pensar sobre isso. Começar mal, mas pode terminar bem. Não sei como está a sua vida hoje. Talvez não esteja bem na família. Talvez não esteja bom na conta bancária. Talvez a saúde não esteja bem. Às vezes eu olho o povo evangélico atual e eu vejo um povo tanto quanto pessimista. Mas a Bíblia não fala que nós somos derrotados. A Bíblia em nenhum momento fala. Então, para você que começou mal no seu casamento, eu quero dizer que você pode dar uma virada na sua vida conjugal. Está sendo gravado, né? De vez em quando eu e a Águia, a gente se desentende ali, né? Ela quer colocar mais açúcar no chá ou menos, a gente briga por isso e tal. Mas é interessante, daí quando ela senta para conversar, dá uma virada tão grande, irmãos. Então na vida da gente, a gente pode vencer as coisas. Talvez você gastou muito mal a sua adolescência, gastou muito mal a sua juventude, mas eu quero dizer que você pode ter felicidade, pode ter prazer na vida agora. O apóstolo Paulo gastou muito mal na sua vida. Ele foi um homem religioso, perseguidor. Ele era um homem literalmente muito mau. Mas a palavra diz que o prazer da vida dele nos últimos dias era servir ao Senhor. Ele disse: para mim o morrer é lucro, o viver é Cristo. Você que jogou fora as oportunidades únicas, ímpar na sua vida, na família, é possível vivenciá-las hoje com a bênção de Deus. Não dá para viver, ser um adolescente de volta. Não dá. Quem é adolescente, aproveite bem esse tempo na presença do Senhor. Mas se nós perdemos, só que não adianta também ficar olhando para trás e reclamando: puxa, se eu pudesse voltar lá. Não pode. Mas pode viver, fazer o certo hoje. Pode, a partir de hoje, viver uma vida diferente e cumprir o plano, o propósito de Deus na sua vida. Isso que é interessante. A gente pode fazer isso. Pode acontecer. Você que desperdiçou bênçãos, portas que Deus abriu na sua vida, você desperdiçou, jogou fora. Mas eu quero dizer que nesse ano, inclusive, você pode receber do Senhor novamente as bênçãos que foram desperdiçadas. Eu creio nisso. Agora tem muitas pessoas que não vão receber. Por quê? Porque nunca farão como Manassés. Nunca farão oração como Manassés fez. Nunca se submeterão ao Senhor. Mas eu quero dizer que isso pode acontecer. Você gastou muito mal o seu dinheiro, mas hoje pode investir melhor
ter bens, recursos. Eu creio nisso também. Então a mensagem que eu tenho para você é que você pode ter uma virada na sua vida. É possível, uma nova chance. É isso que significa evangelho. Jesus veio para nos dar uma nova chance, para nos dar uma nova oportunidade. Creia de todo o coração. Deus tem um plano B para a sua vida, chame como quiser, mas Deus tem. Então é exatamente sobre isso que nós vamos pensar hoje, sobre o que Deus, Ele nos ensina a fazer e buscar. Quando nós erramos no começo, quando nós erramos lá atrás, Deus nos dá uma segunda chance, mas nós precisamos desejar terminar bem. Você tem desejo de terminar bem? Você tem desejo de, quando finalizar a sua vida, você ser uma pessoa que cumpriu o plano de Deus, cumpriu a vontade de Deus? No final da sua vida, quando você olhar para trás, no rumo que você está indo, o que você vai ver? Uma vida jogada fora? Uma vida onde tudo que você fez foi tentar fazer a tua vontade, cumprir os teus planos, cumprir o teu desejo? Quantas pessoas você vai levar para o céu? Quantas pessoas de fato estarão do seu lado? Todos nós precisamos de pessoas na hora de nascer e de morrer. Pelo menos 4 para carregar o caixão, né? Se for pesado, precisa de pelo menos 6. Que lições nós podemos aprender? O que Jesus deseja nos ensinar sobre esse tema hoje? Vamos considerar algumas lições. Primeiro, nós terminamos bem mesmo quando nós não podemos desempenhar com quantidade, mas nós desempenhamos com qualidade. Esse homem, amados, quando nós lemos esse texto em Lucas, esse homem, ele estava impossibilitado de fazer muitas coisas. Na verdade, nesse momento da vida, aquele homem não podia fazer mais nada. Ele havia jogado muita coisa fora, muitas oportunidades fora. O verso 40 diz que o outro repreendeu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Aquele homem estava condenado. Aquele homem estava crucificado. Ele estava pregado numa cruz. Ele não tinha mais tempo. Ele tinha muito menos tempo, provavelmente, do que cada um de nós aqui. Ele não tinha mais, ele estava numa cruz, havia pregos na mão dele. O destino daquele homem, aquele homem havia sido provavelmente um ladrão. Tudo indicava que para ele não havia mais possibilidade. Eu creio que muitos aqui, alguns talvez, olhem e digam: eu não tenho mais como sair dessa situação, não tem mais possibilidade para mim. Eu estraguei a minha vida, eu estraguei o meu casamento, eu estraguei a minha saúde, eu desperdicei o meu tempo. Mas aquele homem tinha algumas horas de vida, não mais que isso. Aquele homem estava destinado a ir para o inferno. Aquele homem estava derrotado pela vida. Ele estava condenado pelo seu pecado, ele estava condenado pelo seu erro. Mas ele entende que algo sobrenatural do Senhor estava acontecendo. Presta atenção, é isso que é importante. Ele entende que algo sobrenatural estava acontecendo naquele lugar. Quando você entende que algo sobrenatural está acontecendo aqui nessa noite, é essa a hora da virada. Talvez você diga: hoje é um domingo como qualquer outro, não vai acontecer nada. Eu vou entrar endividado na igreja, vou sair endividado. Eu vou entrar nervoso, vou sair nervoso. Aquele homem, quando ele foi para a cruz, irmãos, não havia esperança para ele, mas ele compreende que algo sobrenatural estava acontecendo nos últimos instantes da vida dele. Ele olhou, ele usou de qualidade e não de quantidade. Aquele homem, na verdade, eu creio que ele está levando muita gente para o céu hoje. Mas durante a sua vida ele não pregou para ninguém. Aliás, ele pregou para um amigo dele, né? Pô, amigo entre aspas, porque amigo de crucificação. Para ele ele disse: não, veja bem, esse homem não tem culpa de nada. Ele estava pregando o evangelho, foi salvo, nem tinha sido salvo ainda, já estava pregando o evangelho. Ele olhou para Cristo. Irmãos, quando alguém consegue olhar para Cristo, parar
de olhar para o seu problema, parar de olhar para a sua dificuldade, parar de olhar para o governo, parar de olhar para as possibilidades. Nós temos feito alguns trabalhos, os irmãos têm feito, né? De levar um café, levar uma sopa. E aí, de repente, alguém diz: olha, eu preciso de um tratamento. E a gente começa a olhar para as nossas possibilidades, a gente começa a contar as moedas, olhar e dizer: não, eu acho que o tratamento vai resolver o problema dele. Não vai. Vai ajudar, claro, vai ajudar. Assim como você tem uma doença, você vai ao médico, aquilo não vai resolver o seu problema espiritual, vai ajudar. Irmão, somente quando aquele homem olhou para Cristo, no seu íntimo, ele deve ter pensado: eu comecei mal, mas eu vou terminar bem. Eu comecei mal, eu fui mal a minha vida, mas eu vou terminar bem. Para você que não pode mais fazer em quantidade, mas tem a possibilidade de fazer em qualidade, mudar a sua vida, ser conhecido como cristão da rua, ser conhecido como uma pessoa que serve a Cristo, precisa mudar isso. Escute em nome de Jesus. Você que talvez esteja pensando: eu perdi os melhores anos da minha vida, eu já não posso mais ser nada. Eu quero dizer que essa é uma mentira do diabo. O diabo, ele coloca algumas mentiras na vida da gente. Você não serve, você está acabado. Aquele homem não ouviu a voz do inimigo. Talvez você esteja pensando: eu já não posso mais ser um pai, eu não posso mais ser um pai bom, eu não posso ser um marido bom, eu não posso ser uma esposa boa, eu não posso ser um filho bom, eu já não posso mais ser um empresário, eu já não posso mais ser um profissional, eu já não posso mais ser um homem ou uma mulher de Deus. Não há possibilidade. Mas eu quero dizer que a possibilidade de você fazer com qualidade, de você olhar para Jesus e dizer: Jesus, eu não quero mais, lembra de mim, Jesus, lembra de mim quando entrar lá no teu reino, lembra de mim quando entrar no teu reino, o resto ficou para trás, Jesus. Eu não consigo alterar, eu não consigo fazer como Zaqueu, eu não consigo mais devolver o que eu roubei, mas lembra de mim quando entrar no teu reino. E a palavra diz que Deus mudou. Eu vejo homens e mulheres, muitas vezes, mesmo sendo novos, velhos por dentro, ressentidos por dentro, magoados por dentro, reclamando dos anos que se passaram, tentando achar um culpado para os seus erros. Mas hoje o Senhor lhe dá uma oportunidade, uma nova chance para viver com qualidade. Alguém talvez perguntaria: como nós sabemos que nós estamos ficando velhos? Eu responderia: quando você amanhece com a dor no pé que não sabe o que é. Nenhum médico tem resposta. Talvez seja o momento. Sabemos que nós estamos ficando velhos quando tudo dói, e o que não dói não funciona. Mas é a idade, né? Quando eu pego a Bíblia, antes eu ia daqui, agora já começa a chegar mais perto. A gente precisa aumentar a iluminação do quarto. A gente está ficando mais velho. Um amigo meu falou: a gente sabe quando está ficando mais velho? Quando a gente ajuda uma senhorinha de idade a passar a rua, quando chega do outro lado da rua, a gente descobre que ela é nossa esposa. Você fala: passou o tempo, né? Eu não me acostumei com esse negócio, né? Eu só olho e digo assim: o Senhor, eu falo: Senhor, está falando comigo? Mas é isso. Mas tirando essa parte, irmãos, brincadeiras à parte, entre aspas, entenda que algo sublime na sua vida. Talvez você se considere avançado no tempo, mas não há limite de tempo para o nosso Deus. Não há limite de tempo. Quanto tempo aquele homem teria de vida? Não sei, 2 horas, 3 horas, não muito mais que isso. Mas aquele homem teve tempo suficiente para olhar para Jesus, ganhar a salvação. Amados, o Roberto Marinho morreu, né? Mas aos 65 anos de idade ele começou a Rede Globo.
Não sei se fez grande coisa, mas começou. Abraão foi pai aos 100 anos de idade. 100 anos de idade. Caleb, ele estava com 85 anos de idade. Ele estava pedindo a terra dele. Ele disse assim, ele estava mais vigoroso do que quando foi enviado a espiar a terra prometida. Caleb, 85 anos de idade. O Nelson Mandela, ele ficou preso por 27 anos. 27 anos. E se propôs a ser presidente do seu país, a África do Sul, um país em guerra tremenda, o apartheid. Aos 60 e poucos anos de idade, ele se torna presidente, se propõe a ser presidente, muda a história de um continente. Oscar Niemeyer, aos 90 e poucos anos, ainda trabalhava intensamente, lutava nas suas ideias, fazendo seus planos, os seus projetos arquitetônicos. Por isso, creio de todo o coração. Talvez tenha começado mal, mas o mais importante é terminar bem. O jogo da vida não acabou. Ainda há tempo para dar uma guinada na sua vida. A Escritura diz que os velhos terão sonhos, irmãos. Não sonho de, eu estou dormindo, eu estou sonhando. Sonho é meu sonho desde que era criança. Mas sonhos de prosperar, sonho de avançar, sonho de conquistar pessoas para Jesus. Sonhe mais do que você está sonhando. A palavra diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias nas alturas. Então você precisa esperar mais do Senhor. Eu sei que todos nós, todo dia amanhecemos mais velhos, mas não aceite que alguém coloque no seu coração que a sua vida não tem mais solução. Enquanto o Espírito Santo de Deus habitar em nós, irmãos, se recuse a se embotar, se recuse a envelhecer os seus sonhos, o ministério, o prazer, se recuse a viver uma vida triste. Eu sei que você vem nesse negócio, pastor, isso aí é teologia de prosperidade, isso aí é teologia de Bíblia. Jesus disse que Ele viria nos dar vida, uma vida abundante. Jesus disse que Ele viria para que nós fôssemos frutíferos. Não depende da idade para ser frutífero no reino de Deus. É claro que nós não podemos fazer com a mesma agilidade. Não dá. Eu brinco com os meninos, vou lá mais para brincar, para dar time, né? Mas hoje eu sou goleiro. Eu sou goleiro do time, vou lá para ajudar eles. A gente sabe, não dá para fazer as coisas com a mesma agilidade. Agora não fique em casa. Está tudo doendo, não vou lá na oração não. Como não vai na oração? Por que não vai na oração? Você não vai no postinho do INSS? INSS, né? Você não vai lá não. Você não pega a fila do SUS, fica 2 horas e diz, hoje foi rápido. Então, nós precisamos olhar aquilo que Deus pode fazer através de nós, e será algo tremendo, irmãos. Será algo tremendo. Creio que enquanto Deus for Deus, a palavra for palavra, ela vai continuar mudando, ela vai continuar transformando. Talvez um dos maiores problemas da igreja é não acreditar no poder da palavra. Então olha para uma pessoa e diz, esse aí é malandro, isso aí nada muda ele. Como? Se a palavra diz que muda, muda. Você pode acreditar que a sua vida pode mudar. Você sabe qual a diferença de alguém que se converte a Deus e alguém que tenta enrolar Deus? É muito simples de entender. Suponhamos que alguém esteja doente terminal, está lá adquirir uma enfermidade e está numa doença terminal. Aquela pessoa nunca conheceu Jesus na vida, mas alguém vai no hospital e diz assim, eu vou orar pela tua vida. E ora pela vida dela. Suponhamos que Deus a cure naquele momento. Diz, você aceita? Jesus aceita. Então eu vou orar pela tua vida. Ora. E Deus cure aquela jovem naquele momento. Você quer saber se ela se converteu ou não? Se ela se converteu,
ela vai ser uma cristã. Ela vai na igreja, ela não vai mais na balada, ela não vai mais naqueles lugares que ela ia, que o inimigo só trazia problema para a vida dela. Ela não vai mais. Mas se ela não se converteu, irmãos, os que presenciaram o milagre dos pães, eles não se converteram. Aqueles que foram curados da sua lepra só não se converteram. Aqueles que viram os milagres de Jesus não se converteram, muitos deles. Então nós precisamos crer na palavra, e a palavra vai mudar. Ageu 1,7 diz assim, depende da sua tradução, mas diz assim: pois declara o Eterno dos Exércitos, considerai o vosso passado, refleti sobre o que tens feito, analisa o teu passado. É isso que você quer para os teus filhos? É isso que você quer para a tua família? Um daqueles ladrões que estavam lá na cruz, eles disseram: é isso, pronto. Ele não aceitou a Jesus, mas o outro aceitou. Então, quando você não puder desempenhar com a mesma qualidade, quantidade, melhor dizendo, mas desempenhe com qualidade. Desempenhe com qualidade. Nós terminamos bem quando, presta atenção, não cometemos os mesmos erros que evidenciam o nosso fracasso. Nós não cometemos os mesmos erros que evidenciam o nosso fracasso. Eu aprendi algo tremendo. O diabo não é criativo. O mesmo erro que ele colocou para Eva, ele continua colocando para você hoje. Então, por isso que o pecado, ele é algo cíclico. Sempre foi na Bíblia. O livro de Juízes mostra isso com muita facilidade. Amados, eu consigo imaginar esse ladrão a pensar nas bobagens e erros que ele cometeu. O verso 41 diz assim: nós, na verdade, com justiça. Ele falou: eu mereço estar nessa cruz aqui, eu mereço estar sendo crucificado, é a condenação, eu sabia disso, eu mereço. Nós recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas esse Jesus não fez nada. Então, amados, em frações de segundo deve ter passado um filme na cabeça daquele homem, e ele então entende que Jesus é o Filho de Deus, e ele começa a pensar naquelas coisas todas. Aquele homem tem uma única oportunidade de aceitar Jesus. Talvez nós tenhamos alguém aqui na igreja que já passou por 20 apelos, 30 apelos. Eu, antes de aceitar Jesus, irmãos, eu passei por uns 25 apelos. Essa palavra apelo nem é palavra boa, porque depois que alguém morre por você, ainda tem que apelar para você aceitar ele. Você já viu alguém apelando para alguém aceitar 100 reais? Olha, eu dou 100 reais aqui, aceita ele, por favor, aceita ele. Quem vale mais, Jesus ou 100 reais? Aquele homem não teria uma segunda chance. É uma única chance que ele tem de encontrar o Salvador, irmãos. E aquele homem talvez seja um dos que a gente tem mais certeza na Bíblia que foi para o céu, porque Jesus falou: hoje mesmo, tu vai morrer. Jesus deu uma sentença de morte para ele, falou: você não vou te sarar aqui não, você vai morrer, mas você vai para o céu hoje mesmo. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Hoje mesmo você vai estar. Uma oportunidade única, ímpar, singular. Ele não comete os mesmos erros e equívocos do passado. Ele não comete. Agora ele faz diferente. Se fosse no passado, certamente ele teria feito diferente. Ele era um ladrão, ele era um marginal, ele não seguiu a lei de Deus. Ou acho que não existia a lei de Deus? Existia. Ele não seguiu, mas agora ele se comunica, ele dialoga com Jesus de uma forma diferente. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu estou diante do rei, o rei tem um reino, e eu quero entrar nesse reino. O problema é que muitos olham para Jesus e não vê nele um rei, vê nele um servo. Olha, eu vim aqui para exigir isso, eu vim aqui para pedir isso, eu vim aqui para o Senhor resolver isso. Mas ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não cometa os mesmos erros que evidenciaram o seu
fracasse. Vez por outra, nós vemos pessoas cometendo os mesmos erros, não é verdade? Pessoas que têm uma chance, 2 chances, 3 chances, e elas voltam sempre. A palavra diz, é a porca lavada que volta ao lamaçal. Os erros que causaram danos pessoais, danos familiares em vários aspectos, pais que não sabem lidar com os filhos, maridos que tratam a esposa mal, vez por vez, filhos que não entendem a importância de honrar o pai e honrar a mãe, famílias, pessoas que cometem erros e mais erros. A corrupção, ela é cíclica. É por isso que o brasileiro não acredita na política. Ele diz, esse negócio não tem solução. Tem a história, essa história é conhecida, de um escorpião e um sapo. E o escorpião não sabe nadar, o sapo sabe nadar. E o escorpião louco foi do outro lado do lago. Ele falou, seu sapo, o senhor pode me levar do outro lado? O sapo falou, negativo. Senhor escorpião, o senhor é muito mau. Vai chegar no meio do lago, o senhor é muito ingrato, vai picar e daí eu vou morrer com veneno, né? O escorpião falou, jamais eu faria isso. Se eu picasse o senhor, eu afundaria e eu não sei nadar, eu morreria. O sapo falou, tem razão. O sapo falou, então tá, sobe aí. No meio do rio, o escorpião picou ele. Ele falou, senhor escorpião, o senhor picou, nós vamos morrer. Aí o escorpião falou, é a minha natureza, eu não resisto. Sem Cristo, a tua natureza vai te fazer andar afastado de Jesus. Não pense que você consegue largar drogas sem Jesus. Não pense que você consegue honrar casamento sem Jesus. Não pense que você consegue fazer as coisas do jeito de Deus sem Deus. Não consegue. A gente tem aquela mania do autodomínio. Não, eu consigo, a hora que eu quiser eu deixo. Não é assim. Sem Jesus a gente não consegue. Amados, entendam, se alguém aqui começou mal, e todos nós começamos mal de certa forma, e você deseja terminar bem, não cometa os mesmos erros que evidenciaram o seu fracasso. Não cometa os mesmos erros. Aquele homem não cometeu. Hoje o Senhor está nos passando esse valoroso ensinamento. Aprenda com o seu passado, com as circunstâncias, com as atitudes. O que você fez no passado que lhe machucou, que está na sua vida, precisa fazer diferente. Precisa andar com Deus diferente. Precisa mudar as suas atitudes. Não cometa os mesmos erros que evidenciaram o seu fracasso. O último ponto, nós terminamos bem quando todas as suas forças, quando toda a sua vida, ela pode ser mudada e ela deve ser mudada instantaneamente. Ela precisa ser mudada de uma hora para outra. Irmãos, nós precisamos tomar uma decisão. Essa decisão muitos não tomam. Esse ladrão, ele estava no 45 minutos do segundo tempo. Ele precisava mudar imediatamente. Nós conhecemos pessoas que, não muitas, né? Mas tem até a história de uma missionária argentina que ela foi chamada por Deus e ela prorrogou, ela disse, primeiro eu vou atender o chamado do Senhor, mas deixa eu criar o meu filho. E quando ela criou o filho, então Deus disse, agora está na hora de ir para o campo missionário. Ela falou, olha, eu vou atender o Senhor, mas deixa primeiro eu curtir o meu neto. E ela não foi. E até que chegou essa história, contaram como verídica, né? Até que chegou um profeta, um homem de Deus na casa dela, tocou uma campainha, ela atendeu, e aquele homem disse, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Você foi chamada e você não atendeu a sua voz, a voz do Senhor. O teu tempo acabou, mas milhares de argentinos, Deus vai requerer a alma de você.
A decisão, irmãos, precisa ser hoje. Esse ladrão, ele não ficou pensando, eu acho que eu não sei se eu vou aceitar Jesus, se eu não vou aceitar Jesus. Ele olha para Jesus e diz assim: lembra de mim quando entrar no teu reino. Imagina comigo ele caminhando com a sua cruz, porque nós olhamos o caminho de Jesus, e eu até creio que Jesus sofreu um pouco mais até do que os outros que eram crucificados, mas esse trajeto era um trajeto normal, cada um tinha que carregar a sua cruz. E aí imagina aquele homem carregando a sua cruz, e apanhando, sendo humilhado, sendo surrado. Eu imagino aquele homem sendo deitado e o martelo sendo pregado na mão dele. O que aquele homem esperava? Ele tinha alguma esperança para ele? A cada batida do martelo, imagina a cruz sendo levantada. Aquele homem com certeza não esperava que ia acontecer o que aconteceu. Talvez você esteja com tanto problema. Aquele homem, ele foi salvo de um destino infernal. Aquele homem foi salvo. Ele estava indo para uma situação, irmãos, a situação mais fácil dele era morrer na cruz, porque depois dali ele estava partindo sem Deus. E sabe o que vai acontecer? Na verdade, irmãos, esse homem, nós vamos encontrar ele lá no céu. Esse homem nós vamos encontrar ele lá no céu. E eu tenho a minha teologia, você tem a sua. Eu acredito que eu vou chegar lá e vou falar: Pastor Paulo, vamos perguntar aí se tem chimarrão no céu? Não, senhor. Eu acho que não tem não, né? Mas tudo bem. Mas eu acredito que a gente vai reconhecer, irmãos, e a gente vai ficar curioso, e vai saber, mas quem é? Não, aquele lá é o Simão Sireneu. Quem é aquele lá? Não, aquele lá é aquele lá é Paulo, né? Então, eu acredito que nós vamos ver esse homem lá, cara. Eu vou. Sei que você quer ir também. Caminhando com o Senhor, presta atenção, se acostume a ser surpreendido. Se acostume a ser surpreendido, a tomar sustos de misericórdia, irmãos. Situação que você achava que não tinha jeito, se surpreenda. Situações que você achava que não tinha condições, se surpreenda. Talvez você não tenha prazer em vir na igreja, se surpreenda quando você encontra Jesus, que você caminha. Tem um adolescente na igreja aqui, a mãe dele está aqui, não vou falar que o nome dele é André, mas esse menino não sai da igreja, né? Ele gosta de igreja, tal. Mas não é só ele não, tem uma turma toda aqui. Você estava olhando como é que está o pessoal aqui? Os jovens, irmão Luiz ali, tudo jovem, o pessoal tocando, adorando a Deus, né? Coisa bonita, irmãos, eles gostam de estar na igreja. Talvez você diga: pastor, vir na igreja é um peso, e no culto de oração é um peso, é tudo um peso para mim. Claro, você não teve um encontro com o Salvador nesse sentido de ser surpreendido, de ser impactado. Precisa desse impacto na sua vida. Quando tudo parecer perdido, a sua vida pode dar uma guinada, a sua vida pode dar uma reacendida de uma forma tremenda. O Mateus está na coletoria, ele está lá simplesmente colhendo dinheiro do povo, trabalhando, tinha um bom salário, mas de repente ele é surpreendido com o Salvador. Deus pode suspender o costumeiro e realizar algo extraordinário na sua vida. Você crê nisso? Você crê que Deus pode realizar algo extraordinário na sua vida? Naquele homem na cruz ele realizou. Ele realizou naquele momento. Jesus não precisou de um ano para realizar algo extraordinário. Presta atenção, Jesus não esperou que aquele homem fizesse um discipulado para ir para o céu. Jesus não esperou nada. Foi naquele segundo Jesus disse: a sua vida a partir de agora é outra. Você não vai caminhar com o diabo. Os últimos minutos da sua vida serão uma vida comigo no teu coração, e a eternidade será comigo, porque você tomou uma decisão. Creia com todas as suas forças, a sua vida pode mudar de uma hora para outra. Quem sabe não seria a sua oportunidade hoje? Quem sabe não seria a sua oportunidade hoje? Quem sabe não seria a sua chance agora?
Quem sabe não é agora que você está lado a lado com o Salvador. Só que você não tem percebido ainda esse extraordinário. Tinha dois homens, Jesus estava no meio. Tinha dois homens, um consegue ver algo extraordinário em Jesus. Alguém consegue ver um rei e alguém consegue acusar Jesus. Você já viu? Na igreja, talvez nós tenhamos pessoas dizendo assim: Deus não resolve o meu problema. Deus não está me vendo. Quem é Deus? E do outro lado está alguém dizendo: eis o meu Salvador, meu Senhor. Estou com uns probleminha aqui que não tem nada a ver. Vou jogar na mão de Deus e Deus vai resolver. Gostaria de orar com você. Nós vamos cantar. E daí nós vamos orar com você que entendeu no coração que o Senhor deseja que você termine bem. Presta atenção, tem uma palavra na Bíblia que diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu gosto dessa palavra, irmãos. E nessa palavra para mim não significa que Deus não gosta de alguém e vai tirar o doce da boca de uma criança. Mas diz que aquele que está com Jesus, ele é aquele que persevera, é aquele que caminha, é aquele que deseja terminar bem. Nós vamos cantar e depois nós vamos estar orando. Se tu olhar, Senhor, vamos colocar de pé. Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprindo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar o teu perdão. Deixe-me com teu Espírito, enche-me aos teus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, enche-me aos teus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprindo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprindo o teu querer. Dá-me um coração igual ao Gostaria de orar com você que entendeu no coração que o Senhor deseja que você termine bem. E você entende que não está indo tão bem assim. Você entende que precisa talvez mudar até mesmo a sua eternidade. Fazer como aquele moço que diz: Senhor, eu quero estar no teu reino. Tem alguém que gostaria de estar no reino de Jesus, entregando a vida para Jesus? Levante a sua mão, eu quero orar por você de uma forma. Graças a Deus pela sua vida. Tem mais alguém? Você precisa mudar a sua eternidade. Você gostaria dessa oração? Tem mais alguém que precisa disso? Precisa da graça de Jesus no seu coração. Não deixe
Não deixa de terminar bem com Jesus. Nós precisamos disso. Mas eu gostaria de orar com você também que deseja terminar bem e você entende que tem coisas a ser feitas, tem mudanças a ser feitas. E eu gostaria de orar com você. Mas essa oração nós vamos fazer aqui na frente. Eu pedi para o pastor Paulo convidar o pastor, convidar o povo para vir aqui à frente. Você que quer terminar bem, mas precisa tomar uma decisão de ir em algumas mudanças. Eu gostaria de convidar a igreja a ficar em oração. Amém? Sabe, no livro de Êxodo, capítulo 8, versos 8, diz que Faraó chamou Moisés e disse: eu quero que você rogue por mim, para que as rãs sejam tiradas do meio do meu povo, do meio dos meus oficiais. E Moisés disse uma coisa interessante para ele: digna-me dizer quando que eu vou orar por você para que as rãs vão embora. Faraó disse: amanhã. Faraó queria ficar mais um dia cheio de rã por todo o seu território. Essa palavra que o pastor trouxe hoje é uma palavra muito forte. Então eu gostaria de convidar você, realmente, não faça como Faraó. Amanhã já não está mais a Miss, né? De 2004, faleceu de um jeito, a de 2014 também já não está mais do nosso meio. Amanhã é uma palavra difícil. Deus está abrindo a oportunidade hoje. Então o que nós queremos fazer? Quando estamos aqui nesse apelo, eu vou pedir para que realmente, nesse momento, você pode fechar seus olhos, não precisa, pastor, não. Você pode fechar seus olhos, conversar com Deus, interceder. E aquelas pessoas que dizem assim: realmente, eu quero dar esse passo para que eu esteja terminando bem. Eu quero começar hoje. É hoje que você está aqui. É hoje que o Espírito Santo enviou essa palavra. Então você vai vir aqui na frente, enquanto nós cantamos esse coro ainda, né? Dá-me um novo coração. Isso. Vem aqui na frente. Aproveite esse tempo, tá bom? Esse é o tempo seu. Saia do seu lugar e venha. Em nome de Jesus. Isso. Você vai terminar bem. O ladrão levou uma vantagem grandíssima. Não faça como o Faraó, que esperou para as rãs sair no outro dia. Hoje é o dia que o Espírito Santo soprou em você e quer que você venha aqui na frente. Vai terminar bem, tenha certeza. A palavra do servo do Senhor, você vai terminar. Já vai dizendo: eu creio. Chega aqui na frente dizendo: eu creio nesta grande vitória. Chega um pouquinho mais, o povo vem vindo um pouquinho mais. Isso. Deixa o povo chegar aqui. Você que aceitou Jesus, você pode vir na frente. Venha, amor, sai do seu lugar. É hoje o dia. É o 13 de julho que vai mudar a sua vida. O Espírito Santo vai mudar a sua vida. Momento do teu querer, dá meu coração igual ao teu. Espírito Santo de Deus, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos crendo nesta palavra. Hoje é 3 de julho, um domingo abençoado. Nós queremos declarar uma palavra abençoada que está penetrando profundamente no coração deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem que está aqui, porque junto com eles nós reconhecemos que muitas vezes começamos de uma maneira errada, ou que nos atrapalhamos no caminho. Mas nós queremos, em nome de Jesus, deixar diante do Senhor. O que está acontecendo aqui, Senhor, é algo celestial. Vem da parte de Deus para o coração desta mulher, deste homem. Porque aqui pode ter lamento, pode ter tristeza, pode ter lágrima, de coisas que estão acontecendo errado, Senhor, mas que vieram aqui agora, chamados por essa palavra, para que as coisas se encaminhem. E nós queremos, em nome de Jesus Cristo, com aquela ordem que o Senhor nos deu,
O que ligares na terra será ligado no céu. Aleluia. Seja ligada a vitória desse povo agora. Nós, em nome de Jesus, em cima desta palavra, proclamamos a vitória dos filhos e das filhas do Senhor. A palavra declara: mais do que vencedores. O que o diabo tentou roubar, o que as circunstâncias tentaram tirar, nós pedimos ao Espírito Santo que recupere agora. O coração do povo se abriu. Venham buscar no Senhor a fonte, o manancial da vida. E nós queremos declarar: povo, ser abençoado. Que essas amarras, que essas cadeias que pode estar tentando prender, que essas portas que estão fechadas, o Senhor abra, e o Senhor destrua os grilhões, tire as barreiras e abençoe o povo. Em nome de Jesus, ser abençoado e ser vitorioso em nome do Senhor. Pai Santo, obrigado, Deus. Obrigado pelo teu povo, Deus, que entende a tua palavra, Deus. Estão olhando para ti como rei, Deus. Rei das suas vidas, ó Deus. É o teu reino, ó Deus, que está sendo instalado no coração nosso, Deus. É dessa forma que nós queremos terminar, ó Deus. Não importa os anos que o Senhor ainda tem pela frente na vida de cada um deles, ó Pai. O teu reino, ó Deus, é que deve prevalecer, ó Deus. Abençoe, ó Deus, cada um, Senhor Deus, nos seus, suas lutas e dificuldades, ó Deus. Pai Santo, eles estão como aquele moço lá na cruz, totalmente dependente do Senhor. Abençoe a cada um, Pai. Derrama a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia e efetua um milagre, a Deus, que eles confiam no Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todo o seu povo aqui presente, com todo o seu povo na face da terra. Amém. Deus abençoe a cada um de nós. E a igreja, a liderança está disponível para visitá-los como desejar.